Na tranquila vila litorânea de Beira-Mar, a vida seguia um ritmo suave. Os moradores, satisfeitos com suas rotinas, raramente se aventuravam longe do conforto de seus lares. Mas nos arredores da vila, em uma pequena casa com vista para o mar, vivia um homem que encontrava consolo na solidão. Jonas, o pescador recluso, chamava Beira-Mar de lar desde que qualquer um podia se lembrar. Seu rosto castigado pelo tempo e suas mãos calejadas falavam de uma vida passada lutando contra os elementos, mas seus olhos tinham uma suavidade que sugeria uma história mais profunda. Todas as manhãs, quando o sol começava a subir no horizonte, Jonas descia até a praia, com sua vara de pescar em mãos. Os moradores, acostumados com sua presença silenciosa, não lhe davam muita atenção. Eles pouco sabiam sobre o homem que vivia entre eles, e Jonas preferia assim. Mas havia alguém que conhecia Jonas melhor do que qualquer outra pessoa na vila. Era uma criatura selvagem, uma ursa que perambulava pelos bosques perto da casa de Jonas. Os moradores falavam dela em tom de sussurro, com medo palpável. Eles a viam como uma ameaça a ser evitada a todo custo. Jonas, no entanto, a via de forma diferente. Para ele, ela era um espírito afim, um ser que, como ele, encontrava consolo na solidão da natureza. Ele a havia encontrado pela primeira vez anos atrás, quando ela era apenas um filhote. Ele a observou crescer, maravilhado com sua força e graça. Todos os dias, ao voltar da praia, Jonas deixava restos de comida perto da borda da floresta. Era um pequeno gesto, mas que dizia muito. Ele sabia que a ursa estava solitária, assim como ele. E, à sua maneira silenciosa, procurava amenizar sua solidão. Com o passar dos anos, Jonas e a ursa desenvolveram um vínculo tácito. Ela o observava das sombras da floresta, com os olhos cheios de uma curiosidade que desmentiam sua reputação temível. E Jonas, por sua vez, falava com ela suavemente, suas palavras carregadas pela brisa suave. Mas sua coexistência pacífica estava prestes a ser abalada. Pois na vila, uma nova ameaça estava surgindo. Um notório caçador, conhecido por sua crueldade e ganância, havia colocado seus olhos na ursa. E ele não mediria esforços para reivindicar seu prêmio. O nome do caçador era Orion, e ele era um homem que se deleitava com sua própria lenda. Ele havia chegado a Beira-Mar com um propósito singular: caçar a ursa que o havia iludido por tanto tempo. Orion era um contador de histórias nato e não perdeu tempo em entreter os moradores com contos de suas façanhas. Ele falava dos inúmeros animais que havia abatido, sua voz escorrendo com um tipo distorcido de orgulho. Os moradores, encantados por sua bravata, ficavam pendurados em cada palavra sua. Mas havia alguém que via através da fachada de Orion. Sara, a mulher sábia da vila, vivia em Beira-Mar há mais tempo do que qualquer um podia se lembrar. Ela havia visto o melhor e o pior da natureza humana e sabia reconhecer um homem perigoso quando o via. Sara observou enquanto Orion desfilava pela vila, o peito estufado como um galo exibido. Ela viu a maneira como os moradores o bajulavam, os olhos arregalados de admiração. E ela sabia que problemas estavam se formando. Uma noite, quando o sol começava a se pôr sobre o mar, Sara foi até a casa de Jonas. Ela o encontrou sentado na varanda, o olhar fixo no horizonte distante. Jonas, disse ela suavemente, a voz pouco acima de um sussurro. Precisamos conversar. Jonas se virou para encará-la, os olhos cheios de uma curiosidade silenciosa. Ele sempre respeitou Sara, pois sabia que ela possuía uma sabedoria que poucos podiam igualar. O que é, Sara? Perguntou ele, a voz rouca por falta de uso. Sara respirou fundo, preparando-se para o que estava prestes a dizer. Há um caçador na vila, começou ela, as palavras medidas e cuidadosas. Ele veio atrás da ursa. Jonas sentiu um arrepio descer por sua espinha. Ele sempre soube que esse dia chegaria, que alguém eventualmente tentaria ferir sua gentil amiga. Mas nunca imaginou que seria alguém como Orion. O que podemos fazer? Perguntou ele, a voz pouco acima de um sussurro. Sara balançou a cabeça, os olhos cheios de uma profunda tristeza. Receio que não haja muito que possamos fazer,
disse ela. Orion é um homem poderoso e tem a vila sob seu feitiço. Jonas assentiu, o coração pesado com o peso de suas palavras. Ele sabia que Sara estava certa, que Orion era uma força a ser reconhecida. Mas também sabia que não podia ficar parado enquanto a ursa estava em perigo. Tenho que avisá-la, disse ele, a voz cheia de uma determinação silenciosa. Tenho que mantê-la segura. Sara colocou uma mão gentil em seu ombro, os olhos cheios de compreensão. Tenha cuidado, Jonas, disse ela, a voz pouco acima de um sussurro. Orion é um homem perigoso. Ele não vai parar por nada para conseguir o que quer. Jonas assentiu, a mente já correndo com pensamentos do que devia fazer. Ele sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada perigosa, que testaria os limites de sua coragem e determinação. Mas também sabia que não tinha escolha. A ursa era sua amiga, sua companheira na solidão da selva. E ele faria o que fosse preciso para mantê-la segura. Quando o sol começava a nascer sobre a vila de Beira-Mar, Jonas partiu para a floresta. Ele se movia com uma determinação silenciosa, seus passos mal fazendo barulho no macio chão da floresta. Ele conhecia a mata como a palma de sua mão, tendo passado incontáveis horas explorando suas profundezas ocultas. Mas hoje, a floresta parecia diferente. O ar estava pesado de tensão, e os pássaros geralmente alegres estavam estranhamente silenciosos. Jonas seguiu em frente, seus sentidos em alerta máximo. Ele sabia que Orion estava lá fora em algum lugar, espreitando nas sombras, esperando sua chance de atacar. E ele não deixaria isso acontecer. À medida que se aprofundava na mata, Jonas começou a ouvir um som familiar. Era o som de passos pesados, de algo grande se movendo pela vegetação rasteira. E ele sabia que só podia ser uma coisa. A ursa emergiu das árvores, seu pelo brilhando à luz do sol. Ela parecia sentir a presença de Jonas, pois se virou para encará-lo, os olhos cheios de uma curiosidade silenciosa. Jonas se aproximou lentamente, as mãos estendidas em um gesto de paz. Ele não tinha medo da ursa, pois sabia que ela nunca o machucaria. Ela era sua amiga, sua companheira na solidão da selva. Tei, garota, disse ele suavemente, a voz pouco acima de um sussurro. Tenho más notícias. A ursa inclinou a cabeça para o lado, como se entendesse suas palavras. E talvez ela entendesse, pois havia uma profundidade de compreensão em seus olhos que desmentiam sua reputação temível. Jonas respirou fundo, preparando-se para o que estava prestes a dizer. Tá um caçador na vila, começou ele, as palavras medidas e cuidadosas. Ele veio atrás de você. A ursa soltou um rosnado baixo, os pelos eriçados em uma exibição de medo primordial. Ela conhecia o perigo que os humanos representavam, pois havia visto a destruição que eles haviam causado à sua espécie. Jonas estendeu a mão para ela, a mão gentil em seu pelo. Não vou deixar que ele te machuque, disse ele, a voz cheia de uma determinação silenciosa. Eu prometo. A ursa se inclinou para seu toque, os olhos fechados em um momento de pura confiança. E naquele momento, Jonas soube que faria o que fosse preciso para mantê-la segura. Mas seu momento pacífico foi quebrado pelo som de um tiro, ecoando pelas árvores como um trovão. Jonas sentiu seu coração saltar uma batida, o corpo tenso com uma súbita onda de adrenalina. Ele se virou para a ursa, os olhos arregalados de medo. Corra, sussurrou ele, a voz mal audível sobre as batidas de seu próprio coração. Corra o mais rápido que puder. A ursa hesitou por um momento, os olhos fixos no rosto de Jonas. Mas então ela se virou e se lançou para as árvores, suas pernas poderosas a levando para longe do perigo que espreitava nas sombras. Jonas a observou partir, o coração pesado com o conhecimento do que devia fazer. Ele sabia que não podia fugir, que devia enfrentar o caçador cara a cara. E ele o faria com a coragem e determinação que o haviam levado por uma vida de solidão. Jonas voltou para a vila, a mente correndo com pensamentos do que devia fazer. Ele sabia que Orion não descansaria até reivindicar seu prêmio, e não mediria esforços para conseguir o que queria. Ao se aproximar dos arredores da vila, Jonas ouviu uma comoção.
Os moradores estavam reunidos na praça, as vozes erguidas em uma cacofonia de excitação e medo. Jonas abriu caminho pela multidão, o coração batendo no peito. E lá, no centro da praça, estava Orion. Ele segurava um rifle, o rosto contorcido em um sorriso cruel. Ouçam todos, disse ele, a voz retumbando pela praça. Vou pegar aquela ursa e vou esfolar ela viva. E quem entrar no meu caminho vai sofrer as consequências. Os moradores recuaram com medo, os olhos arregalados de terror. Eles nunca tinham visto Orion assim antes, tão consumido por seus próprios desejos distorcidos. Mas Jonas deu um passo à frente, o queixo erguido. Você não vai tocar nela, disse ele, a voz firme e calma. Não vou deixar. Orion se virou para encará-lo, os olhos estreitando em um olhar perigoso. E quem é você para me impedir? Zombou ele, a voz escorrendo desprezo. Jonas sustentou seu olhar, os olhos cheios de uma resolução silenciosa. Eu sou aquele que a tem protegido todos esses anos, disse ele, a voz pouco acima de um sussurro. E vou continuar a fazer isso, não importa o que aconteça. Orion soltou uma risada áspera, o rosto contorcido em um sorriso cruel. Você é um tolo, cuspiu ele, as palavras escorrendo veneno. Acha que pode me enfrentar? Vou te esmagar como um inseto. Mas Jonas não recuou. Ele manteve sua posição, os olhos fixos no rosto de Orion. Você pode ser um caçador habilidoso, disse ele, a voz cheia de uma determinação silenciosa. Mas você não sabe nada da verdadeira natureza da selva. Você só vê o que quer ver e destrói tudo em seu caminho. O rosto de Orion se contorceu de raiva, os dedos apertando o gatilho do rifle. Mas antes que pudesse fazer um movimento, Sara deu um passo à frente, os olhos cheios de uma sabedoria silenciosa. Ouça-o, Orion, disse ela, a voz suave, mas firme. Jonas conhece a ursa melhor do que ninguém. Ele viu sua verdadeira natureza e sabe que ela não faz mal a ninguém. Orion zombou, os lábios se curvando em um sorriso de escárnio. Você é tão tola quanto ele, cuspiu ele, as palavras escorrendo desprezo. Essa ursa é uma ameaça e não vou descansar até derrubá-la. Mas Sara balançou a cabeça, os olhos cheios de uma profunda tristeza. Você está errado, Orion, disse ela, a voz pouco acima de um sussurro. A única ameaça aqui é você. O rosto de Orion se contorceu de raiva, o dedo apertando o gatilho do rifle. Mas antes que pudesse fazer um movimento, Jonas deu um passo à frente, a mão estendida em um gesto de paz. Deixe-me mostrar a você, disse ele, a voz cheia de uma determinação silenciosa. Deixe-me mostrar a verdadeira natureza da ursa. E se você ainda quiser caçá-la depois disso, não vou ficar no seu caminho. Orion hesitou por um momento, os olhos estreitando em suspeita. Mas então ele abaixou o rifle, o rosto contorcido em uma carranca. Tudo bem, cuspiu ele, as palavras escorrendo desprezo. Mas se você estiver me fazendo de bobo, vou fazer você se arrepender. Jonas assentiu, o coração batendo no peito. Ele sabia que estava correndo um grande risco, mas também sabia que era a única maneira de manter a ursa segura. E assim, com Orion ao seu lado, Jonas partiu para a floresta mais uma vez. Ele só podia esperar que pudesse mostrar ao caçador a verdade antes que fosse tarde demais. Enquanto Jonas e Orion atravessavam a densa vegetação da floresta, um silêncio tenso pairava entre eles. Jonas podia sentir os olhos do caçador perfurando suas costas, e sabia que Orion estava apenas esperando uma oportunidade para atacar. Mas Jonas seguiu em frente, os sentidos em alerta máximo. Ele conhecia a mata como a palma da mão e estava determinado a usar esse conhecimento a seu favor. Ao se aproximarem de uma pequena clareira, Jonas ergueu a mão, sinalizando para Orion parar. O caçador obedeceu, os olhos estreitando em suspeita. O que é? Sibilou ele, a voz pouco acima de um sussurro. Jonas balançou a cabeça, os olhos varrendo as árvores. Algo não está certo, disse ele, a voz cheia de um desconforto silencioso. Os pássaros ficaram em silêncio. Orion zombou, os lábios se curvando em um sorriso de escárnio. E daí?
Cuspiu ele, as palavras escorrendo desprezo. Pássaros ficam em silêncio o tempo todo. Mas Jonas sabia melhor. Ele havia passado a vida inteira naquela floresta e sabia que quando os pássaros ficavam em silêncio, só podia significar uma coisa: o perigo estava próximo. De repente, um rugido alto ecoou pelas árvores, fazendo os dois homens congelarem em seus lugares. Jonas sentiu seu coração saltar uma batida, o corpo tenso com uma súbita onda de adrenalina. Ele conhecia aquele rugido. Já o tinha ouvido inúmeras vezes antes, na solidão silenciosa da mata. E sabia que só podia pertencer a uma criatura: a ursa. O rosto de Orion se contorceu em um sorriso cruel, os dedos apertando o gatilho do rifle. Finalmente, sibilou ele, a voz cheia de uma alegria distorcida. A caçada começa. Mas antes que pudesse dar um passo à frente, Jonas agarrou seu braço, os olhos arregalados de medo. Espere, disse ele, a voz pouco acima de um sussurro. Algo está errado. Orion se livrou de seu aperto, o rosto contorcido de raiva. Saia do meu caminho, cuspiu ele, as palavras escorrendo veneno. Não vou deixar você me impedir de reivindicar meu prêmio. Mas Jonas manteve sua posição, os olhos fixos no rosto de Orion. Ouça-me, disse ele, a voz cheia de uma determinação silenciosa. A ursa não é sua inimiga. Ela está apenas assustada e confusa. Orion soltou uma risada áspera, o rosto contorcido em um sorriso cruel. Assustada e confusa, zombou ele, as palavras escorrendo desprezo. Aquela fera é uma assassina, e eu vou derrubá-la. Mas antes que pudesse dar outro passo, uma figura emergiu das árvores. Era a ursa, o pelo emaranhado de sangue e os olhos selvagens de medo. Jonas sentiu seu coração afundar, a mente correndo com pensamentos do que poderia ter acontecido. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, a ursa soltou outro rugido, a voz cheia de dor e desespero. E então, para horror de Jonas, ela atacou. O tempo parecia desacelerar enquanto a ursa avançava em direção a eles, os olhos selvagens de medo e dor. Jonas sentiu seu coração batendo no peito, a mente correndo com pensamentos do que devia fazer. Ele sabia que não podia deixar a ursa machucar Orion, não importa o quanto desprezasse o caçador. Mas também sabia que não podia deixar Orion ferir a ursa, que claramente estava em perigo. Em uma fração de segundo, Jonas tomou sua decisão. Ele se lançou para frente, colocando-se entre Orion e a ursa enfurecida. Ele podia ouvir o grito assustado de Orion atrás dele, mas não lhe deu atenção. Seu foco estava totalmente na ursa, que rapidamente fechava a distância entre eles. Conforme a ursa se aproximava, Jonas estendeu as mãos, a voz baixa e suave. Calma, garota, murmurou ele, as palavras mal audíveis sobre as batidas de seu próprio coração. Está tudo bem. Estou aqui. Para sua surpresa, a ursa derrapou até parar, os olhos arregalados de confusão. Ela soltou um gemido baixo, a cabeça inclinada para o lado como se tentasse entender o que estava acontecendo. Jonas deu um passo hesitante para frente, as mãos ainda estendidas. É isso, disse ele suavemente, a voz cheia de uma tranquilidade silenciosa. Você está segura agora. Atrás dele, Orion soltou um rosnado de raiva. O que você está fazendo? Cuspiu ele, a voz cheia de uma mistura de medo e raiva. Aquela fera é perigosa. Mas Jonas o ignorou, seu foco totalmente na ursa. Ele podia ver a dor em seus olhos, o medo que a havia levado a atacar. E sabia que tinha que ajudá-la, não importava qual fosse o custo. Lentamente, cuidadosamente, ele se aproximou da ursa, as mãos ainda estendidas em um gesto de paz. A ursa o observou cautelosamente, o corpo tenso e pronto para atacar a qualquer momento. Mas conforme Jonas se aproximava, ele viu algo que fez seu coração saltar uma batida. Lá, na pata traseira da ursa, havia um corte profundo, derramando sangue no chão da floresta. Jonas sentiu uma onda de raiva subir dentro dele, a mente correndo com pensamentos de quem poderia ter feito tal coisa. Mas ele afastou esses pensamentos, seu foco totalmente na ursa e seu bem. Jonas se aproximou da ursa,
os olhos fixos no corte profundo em sua pata traseira. O ferimento parecia sério, e ele sabia que tinha que agir rápido se quisesse ajudá-la. Atrás dele, Orion estava cada vez mais agitado. Você é louco, sibilou ele, a voz cheia de uma mistura de medo e raiva. Aquela fera vai te despedaçar. Mas Jonas não lhe deu atenção. Ele sabia que a ursa estava com dor e estava determinado a fazer o que fosse necessário para ajudá-la. Conforme se aproximava, a ursa soltou um rosnado baixo, os olhos desconfiados e desconfiados. Mas Jonas manteve seus movimentos lentos e deliberados, a voz baixa e suave. Está tudo bem, murmurou ele, as palavras mal audíveis sobre as batidas de seu próprio coração. Não vou te machucar. Só quero ajudar. Para sua surpresa, a ursa pareceu entender. Ela soltou um gemido suave, o corpo relaxando ligeiramente enquanto Jonas se aproximava. Com as mãos trêmulas, Jonas estendeu a mão e gentilmente tocou o ferimento da ursa. A ursa se encolheu, mas não se afastou. Em vez disso, ela observou com uma expressão curiosa, como se tentasse entender o que ele estava fazendo. Jonas respirou fundo, a mente correndo com pensamentos do que devia fazer. Ele sabia que não podia deixar a ursa assim, não com um ferimento tão sério. Mas também sabia que não podia fazer isso sozinho. Ele se virou para Orion, os olhos implorando. Preciso da sua ajuda, disse ele, a voz pouco acima de um sussurro. Temos que levá-la de volta para a vila, para que possamos tratar o ferimento dela. O rosto de Orion se contorceu de nojo, os lábios se curvando em um sorriso de escárnio. Você quer que eu ajude você a salvar aquela fera? Cuspiu ele, as palavras escorrendo desprezo. Depois de todos os problemas que ela causou. Mas Jonas manteve sua posição, os olhos fixos no rosto de Orion. Por favor, disse ele, a voz cheia de um desespero silencioso. Ela está com dor e precisa da nossa ajuda. Não podemos simplesmente deixá-la assim. Por um longo momento, Orion ficou em silêncio, os olhos estreitando em suspeita. Mas então, para a surpresa de Jonas, ele soltou um suspiro pesado. Tudo bem, resmungou ele, a voz cheia de relutância. Mas se aquela ursa se quer olhar torto para mim, não vou hesitar em meter uma bala na cabeça dela. Jonas assentiu, o coração batendo de alívio. Ele sabia que estava correndo um grande risco, confiando em Orion para ajudá-lo. Mas também sabia que não tinha escolha. Juntos, os dois homens trabalharam para improvisar uma maca com galhos e cipós. Era tosca, mas teria que servir. Com muito cuidado, eles ergueram a ursa na maca, o corpo pesado e desajeitado. A ursa soltou um gemido suave, os olhos cheios de dor e confusão. Mas Jonas ficou ao seu lado, a voz baixa e suave. Está tudo bem, murmurou ele, as palavras mal audíveis sobre as batidas de seu próprio coração. Vamos conseguir ajuda para você. Aguente só mais um pouco. E assim, com a ajuda relutante de Orion, Jonas começou a longa caminhada de volta para a vila, o destino da ursa pendendo na balança. Enquanto atravessavam a densa vegetação da floresta, Jonas podia sentir a respiração ofegante da ursa sob suas mãos. Ela estava com dor, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Orion, por sua vez, parecia estar tendo dúvidas sobre todo o esforço. Ele continuava lançando olhares cautelosos para a ursa, a mão nunca se afastando muito do rifle. Isso é loucura, resmungou ele, a voz cheia de uma mistura de medo e raiva. Deveríamos ter deixado aquela fera morrer na mata. Mas Jonas o ignorou, seu foco totalmente na ursa. Ele sabia que tinha que levá-la de volta para a vila, não importava qual fosse o custo. Conforme se aproximavam dos arredores de Beira-Mar, Jonas podia ouvir o murmúrio de vozes ao longe. Os moradores haviam se reunido na praça, os rostos marcados pela preocupação e confusão. Jonas sentiu uma onda de medo subir dentro dele, a mente correndo com pensamentos do que diriam quando vissem a ursa. Ele sabia que muitos deles a temiam, assim como Orion. E não podia culpá-los, não depois de todas as histórias que haviam ouvido. Mas também sabia que tinha que tentar. Tinha que fazê-los ver a ursa pelo que ela realmente era.
uma criatura gentil que precisava de ajuda. Conforme entravam na praça da vila, os murmúrios da multidão ficaram mais altos. Jonas podia sentir os olhos deles sobre ele, os olhares cheios de uma mistura de curiosidade e medo. Mas ele seguiu em frente, o queixo erguido. Sabia que tinha que ser forte, pelo bem da ursa. De repente, uma figura emergiu da multidão. Era Sara, os olhos arregalados de preocupação. Jonas! Gritou ela, a voz cheia de uma mistura de alívio e preocupação. O que aconteceu? A ursa está? Mas antes que Jonas pudesse responder, Orion deu um passo à frente, o rosto contorcido em uma carranca. A fera nos atacou, cuspiu ele, as palavras escorrendo veneno. E agora esse tolo quer que a ajudemos. A multidão irrompeu em um coro de suspiros e murmúrios, os rostos marcados pelo medo e confusão. Mas Sara ergueu a mão, os olhos fixos no rosto de Jonas. Isso é verdade? Perguntou ela, a voz pouco acima de um sussurro. Jonas assentiu, o coração pesado com o peso de suas palavras. Ela está ferida, disse ele, a voz cheia de um desespero silencioso. Ela precisa da nossa ajuda. Por um longo momento, Sara ficou em silêncio, os olhos perscrutando o rosto de Jonas. Mas então, para sua surpresa, ela assentiu. Traga-a para minha casa, disse ela, a voz cheia de uma determinação silenciosa. Farei o que puder para ajudá-la. Jonas sentiu uma onda de alívio inundá-lo, o coração batendo de gratidão. Ele sabia que Sara estava correndo um grande risco, concordando em ajudar a ursa. Mas também sabia que ela era a única que podia. Juntos, eles levaram a ursa para a casa de Sara, os moradores observando em um silêncio atordoado. Orion seguiu de perto, o rosto contorcido em uma carranca. Enquanto deitavam a ursa em uma cama macia de palha, Sara se pôs a trabalhar, as mãos se movendo com uma facilidade prática. Ela limpou o ferimento da ursa, aplicando uma cataplasma de ervas e mel para ajudar a curar. Durante todo o tempo, Jonas ficou ao lado da ursa, a voz baixa e suave. Ele sabia que ela estava com medo e com dor, mas também sabia que ela confiava nele. E assim, enquanto as horas passavam e o sol começava a se pôr sobre beira-mar, Jonas manteve vigília sobre a ursa, o coração cheio de uma determinação silenciosa. Ele sabia que a estrada à frente seria longa e difícil, mas também sabia que faria o que fosse preciso para mantê-la segura. Conforme os dias passavam, a ursa começou a se curar sob os cuidados atentos de Sara. Seu ferimento lentamente se fechava, a infecção que havia ameaçado sua vida gradualmente desaparecendo. Jonas passava cada momento que podia ao lado dela, a voz baixa e suave enquanto falava com ela. Ele lhe contava histórias de sua vida na vila, dos momentos tranquilos que havia passado na mata. E enquanto falava, podia ver o medo e a dor em seus olhos lentamente começarem a desaparecer. Mas mesmo enquanto a ursa ficava mais forte, Jonas sabia que seus problemas estavam longe de terminar. Orion não havia desistido de sua busca para caçá-la, e começara a incitar medo e raiva entre os moradores. Aquela fera é uma ameaça, dizia ele, a voz cheia de um tipo distorcido de alegria. É apenas uma questão de tempo até que ela ataque novamente. Temos que derrubá-la, antes que seja tarde demais. A princípio, os moradores haviam hesitado em ouvi-lo. Eles haviam visto a maneira como Jonas cuidava da ursa, a maneira gentil como falava com ela. E haviam começado a se perguntar se talvez houvesse mais nela do que haviam acreditado a princípio. Mas conforme os dias se transformavam em semanas, e a ursa permanecia escondida na casa de Sara, seu medo e incerteza começaram a crescer. Eles começaram a sussurrar entre si, as vozes. Conforme as semanas passavam, a ursa continuava a se curar sob os cuidados vigilantes de Sara e Jonas. Seu ferimento havia se fechado completamente, deixando apenas uma cicatriz tênue como lembrança de sua provação. Jonas passava cada momento que podia com ela, maravilhado com a força e resiliência que ela demonstrava diante de tanta adversidade. Ele sabia que ela havia passado por mais do que qualquer criatura deveria suportar, mas também sabia que ela não havia deixado isso quebrar seu espírito.
E enquanto a observava ficar mais forte a cada dia que passava, Jonas começou a sentir uma estranha sensação de desconforto. Ele sabia que estava chegando a hora em que a ursa teria que deixar a segurança da casa de Sara e voltar para a mata. E ele não tinha certeza se estava pronto para deixá-la partir. Uma noite, enquanto se sentava ao lado da ursa, acariciando seu pelo macio, Sara se aproximou dele com um sorriso gentil. Jonas, disse ela, a voz cheia de uma compreensão silenciosa. Eu sei o quanto você se importa com ela, mas deve saber que ela não pode ficar aqui para sempre. Jonas assentiu, o coração pesado com o peso de suas palavras. Ele sabia que Sara estava certa, que a ursa pertencia à natureza, não confinada em uma pequena casa. Mas o pensamento de deixá-la partir o enchia de uma sensação de pavor. Eu sei, disse ele, a voz pouco acima de um sussurro. Mas não sei se posso fazer isso, Sara. Não sei se posso dizer adeus. Sara colocou uma mão gentil em seu ombro, os olhos cheios de compaixão. Eu entendo, disse ela suavemente. Mas você deve lembrar que isso não é um adeus, Jonas. A ursa sempre será parte de você, não importa para onde ela vá. Jonas sentiu um nó se formar em sua garganta, os olhos ardendo com lágrimas não derramadas. Ele sabia que Sara estava certa, que a ursa sempre teria um lugar especial em seu coração. Mas o pensamento de deixá-la partir ainda o enchia de uma sensação de perda. E assim, com o coração pesado, Jonas começou a se preparar para a partida da ursa. Ele reuniu suprimentos para sua jornada, empacotando-os cuidadosamente em um pequeno saco. E enquanto trabalhava, tentava imaginar a ursa vagando livre mais uma vez, seu espírito inquebrável pela crueldade do mundo. Mas mesmo enquanto se preparava para sua partida, Jonas não conseguia se livrar da sensação de desconforto que o havia dominado. Ele sabia que Orion ainda estava por aí, o coração cheio de um desejo distorcido de vingança. E temia o que o caçador poderia fazer se descobrisse que a ursa não estava mais sob a proteção da vila. Conforme o dia da partida da ursa se aproximava, Jonas se via passando cada vez mais tempo na mata, procurando sinais da presença de Orion. Ele sabia que tinha que ser vigilante, que tinha que proteger a ursa a todo custo. E então, na véspera de sua partida, Jonas fez uma descoberta surpreendente. Enquanto caminhava pela mata, ele se deparou com uma pequena clareira, o coração acelerado de medo e excitação. Ali, deitado no centro da clareira, havia um artefato antigo, sua superfície inscrita com símbolos e marcações estranhas. Jonas sabia que nunca tinha visto nada parecido antes, e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Com as mãos trêmulas, ele pegou o artefato, a mente correndo com possibilidades. Ele sabia que tinha que mostrá-lo a Sara, que ela saberia o que fazer com ele. E assim, com o artefato bem seguro em sua mão, Jonas voltou para a vila, o coração batendo com uma estranha mistura de medo e excitação. Ele sabia que o artefato era a chave para desvendar o verdadeiro propósito da ursa, e estava determinado a descobrir qual poderia ser esse propósito. Quando Jonas entrou na casa de Sara, a ursa levantou a cabeça, os olhos cheios de uma curiosidade silenciosa. Ela parecia sentir que algo estava diferente, que Jonas carregava consigo uma energia estranha que ela nunca havia sentido antes. Sara também pareceu sentir a mudança no comportamento de Jonas. Ela ergueu os olhos de seu trabalho, arregalando-os quando viu o artefato em sua mão. Jonas, disse ela, a voz cheia de uma mistura de espanto e descrença. Onde você encontrou isso? Jonas balançou a cabeça, o coração batendo de excitação. Eu encontrei na floresta, disse ele, a voz pouco acima de um sussurro. Não sei o que é, mas sei que é importante. Sara pegou o artefato dele, os dedos traçando os estranhos símbolos e marcações que adornavam sua superfície. Por um longo momento, ela ficou em silêncio, a testa franzida em concentração. E então, de repente, seus olhos se arregalaram com compreensão. Jonas, disse ela, a voz cheia de uma reverência silenciosa. Você sabe o que é isso? Jonas balançou a cabeça, o coração acelerado de antecipação. Não, disse ele, a voz pouco acima de um sussurro.
Mas sei que tem algo a ver com a ursa. Sara assentiu, os olhos cheios de uma estranha mistura de maravilha e medo. Este artefato é antigo, disse ela, a voz cheia de um temor silencioso. Disse que ele tem o poder de desvendar os segredos do mundo natural, de revelar o verdadeiro propósito de todas as coisas vivas. Jonas sentiu um arrepio percorrer sua espinha, a mente correndo com possibilidades. Ele sabia que o artefato era a chave para compreender a verdadeira natureza da ursa, e estava determinado a desvendar seus segredos. Mas mesmo enquanto contemplava o poder do artefato, Jonas não conseguia se livrar da sensação de desconforto que o havia dominado. Ele sabia que Orion ainda estava por aí, o coração cheio de um desejo distorcido de vingança. E temia o que o caçador poderia fazer se descobrisse a existência do artefato. Como se sentisse seus pensamentos, Sara colocou uma mão gentil em seu ombro, os olhos cheios de compreensão. Jonas, disse ela, a voz suave, mas firme. Você deve ter cuidado. O poder deste artefato não deve ser subestimado. Nas mãos erradas, ele poderia trazer grande mal para nossa vila e para a ursa. Jonas assentiu, o coração pesado com o peso de suas palavras. Ele sabia que Sara estava certa, que tinha que ser vigilante na proteção do artefato e da ursa. E assim, com o coração pesado, Jonas voltou para a floresta, o artefato bem seguro em sua mão. Ele sabia que tinha que encontrar uma maneira de mantê-lo em segurança, de impedir que caísse em mãos erradas. Enquanto caminhava, sua mente corria com possibilidades, tentando elaborar um plano para proteger tanto a ursa quanto a relíquia antiga. De repente, um farfalhar na vegetação rasteira chamou sua atenção. Jonas congelou, o coração batendo no peito. Ele sabia que poderia ser Orion, espreitando nas sombras, esperando o momento perfeito para atacar. Mas quando espiou para dentro da folhagem, viu uma forma familiar emergir, era a ursa, os olhos cheios de uma estranha mistura de curiosidade e compreensão. Jonas sentiu uma onda de alívio inundá-lo, o aperto no artefato afrouxando levemente. A ursa se aproximou dele, seus movimentos lentos e deliberados. Ela parecia sentir a importância do momento, o peso da responsabilidade que Jonas carregava. Conforme ela se aproximava, Jonas estendeu o artefato, a mão tremendo levemente. A ursa o cheirou, os olhos se arregalando com reconhecimento. E então, para espanto de Jonas, ela gentilmente pegou o artefato de sua mão, segurando-o delicadamente em sua boca. Jonas observou maravilhado enquanto a ursa se virava e começava a caminhar mais fundo na floresta, o artefato brilhando à luz do sol filtrada pelas árvores. Ele sabia que tinha que confiar nela, acreditar na conexão que compartilhavam. E assim, com um último olhar por cima do ombro, Jonas se virou e voltou para a vila, o coração cheio de uma estranha mistura de esperança e incerteza. Ele sabia que o futuro trazia muitos desafios, mas também sabia que tinha a força e a coragem para enfrentá-los, não importava qual fosse o custo. Enquanto caminhava, podia sentir os olhos da floresta sobre ele, os sussurros do vento carregando a promessa de um amanhã mais brilhante. E ele sabia que, o que quer que o futuro trouxesse, sempre teria a ursa ao seu lado, um símbolo do vínculo inquebrantável entre o homem e a natureza. Fim.